E aí, vocês me trazem a conclusão. E o pastor ia sair da aula, ia deixar a briga. E depois você me bota no papel, porque essa matéria vale nota. Eu tenho que conhecer para que grupo estou ensinando e convencer, e vocês têm que saber o porquê vocês vão sair daqui, qual é para quando conversar com o arminianista você entende o ponto de vista dele, e quando conversar com o calvinista, entender o ponto de vista dele. Para o reino não ser dividido, por causa que um reino dividido contra si mesmo é devastado. Agora começamos a entender a linguagem celestial. E eu disse, pastor, ou a professor, me deixa aí no meio. Mas como? Aí no meio. Eu digo, eu vou explicar, tentar explicar. Olha o desafio, irmãos. Olha o desafio. Naquela hora eu soltei uma bomba contra a minha própria cabeça. Eu vou tentar pegar as duas partes e formar uma linha de pensamento. Para um não condenar o outro, para não haver divisão. Na igreja do Senhor. O professor, ele não tinha essa visão. Não estou humilhando o professor, em nome de Jesus. Mas de repente ele disse, irmão José, era isso que eu queria aplicar para o grupo, porque as igrejas não podem ser divididas, e agora o irmão veio me propor isso ali, então o irmão procura argumento bíblico e apresenta para nós no grupo, e essa tarefa era tarefa para entregar no fim do mês, para dar a pontuação, e agora cada um foi para sua casa, vai na Bíblia Sagrada, e conforme a explicação que o professor estudou sobre Armênio e Calvino, outro dia eu vou explicar as duas questões, e vocês vão convencer os arminianos a ser calvinista, entende? E os arminianos e os calvinistas vão os arminianos vão convencer os calvinistas a serem arminianos. E a turma foi para casa. E nós íamos ter um dia só de discussão ou disputa para ver a cidade dos fatos. Irmão, não deu de entender, de completar uma aula das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. Vamos para a aula seguinte, porque os argumentos veio e a discussão veio. Tinha pastor que ficava bravo com o outro. Era uma briga santa assim, né? Porque a Bíblia está assim, aqui assim, e me convence, pá. Vocês já não viram na televisão assim uma disputa? Nesse tempo atrás assim apareceu e um irmão mandou para mim, e eu disse, Jesus. Brigaram, mas não se uniram e não explicaram nada. E eles lançam isso no YouTube. Você já viu. Tem aí Jesus, meu HD está enferrujado. Vejam só, acho que não é Vejam só. Um programa Vejam Só, eu acho que ele é produzido pela igreja, eu não sei, pela igreja sabatista, ou adventista, coisa assim. Vejam Só. Anota ali, Vejam Só. Eles têm um programa, eu acho que é uma vez por semana, às 10 horas da noite, ou meia-noite, não sei. Vejam só. Eu acho que no YouTube também tem isso aí, é importante, irmãos. Aí o professor lá, o pastor, não sei, aí ele bota um assembleiano, né? E bota um batista, não é? E tem também católicos que vêm e eles pegam um assunto e começam não, meu ponto de vista é assim, meu ponto de vista é assim. E eu acho tão engraçado que tem alguns assim que pegam o outro de chicote, ó, bate. No fim o outro já é batista. Uma briga santa, então, não com muito respeito, meu nobre companheiro,
Outro não, com muito respeito, meu nobre pastor, com toda a ciência que você tem, mas você não tem a prática, porque na nossa igreja é assim, 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 e Deus opera assim, assim, assim. Entende aquela briga santa? É gostoso, irmão, assistir. Se você não quiser me assistir e quiser assistir aquilo lá, você está tendo um bom proveito, você não me ofende mais. Não. E daí você disse, pastor José, eu estou ouvindo lá, eu vejo só, olha, a minha vida espiritual está sendo edificada, porque o que vem ali é puro, é verdadeiro, é coisa boa, porque é uma disputa de conhecimento, de experiência e tal. Pena que o programa, às vezes, irmãos, pega assim, não, já deu o tempo, agora vamos brigar outro dia. Bom, brigo lá fora, depois vem aqui no programa. O cara é bem assim, espontâneo como eu lá, do programa Vejo Sair, não sei como é que é o nome dele. Bem engraçado, gostoso de assistir. Amém? O que Jesus está dizendo? E o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo através daquilo que Jesus está falando aqui, que um reino dividido contra si mesmo é devastado. Por que as igrejas, irmão? Aí vem aquela questão, o irmão é a favor como é? Que eu falei ainda há pouco aí, a união das igrejas. Como é que o Papa fala lá? Esqueci a palavra, daqui a pouco vem. Não, não sou a favor. Daquele lá, não. Sabe por quê? Porque ele quer, em cima dessa ideia, ter o governo de tudo. Como a igreja católica era antes, que quem não era católico também não era romano, e tinha que ser católico para ser um cidadão romano, era igreja e Estado. Aí se não era católico, o camarada não comprava, não vendia, não fabricava, não tinha propriedade, não tinha poço, não tinha morada, não tinha nada, era um esmo Então ele tinha que dizer, eu sou católico, senão vou morrer de fome. Um católico não vai dar um emprego para mim porque eu sou cristão. Deu para entender? Aí a igreja católica, como tinha um domínio lá, que dominava a terça parte da terra, esse é o símbolo do anticristo, ou da besta do falso profeta, que vai ter que querer o domínio todo. Então você não pode, sai dela, povo meu. Aí é mais um ponto pela qual você tem que subir na ida de Jesus. O arrebatamento da igreja, que eu já falei, as 7 razões pelas quais eu creio que Jesus não vai deixar a igreja na terra. Porque vai chegar um tempo de que, se você não for um católico, você não precisa ser um católico, mas daquela organização, entende como é que é? Aí sim, porque sabe o que está escrito lá em capítulo 10, eu acho que é no 12, parece, de São João, do Evangelho, e haverá um só rebanho e um só pastor. Lá em Apocalipse diz assim, sai dela, povo meu, para que não seja contaminado com as suas pragas. Sai dela, Deus vai buscar a igreja antes. Aí nesse sentido, mas o diabo, entre o povo evangélico, agora estou falando, os cristãos fiéis e verdadeiros, aqueles que aceitaram Jesus e creem na salvação, desses eu estou falando. Eu sou da igreja tal, do chapéu grande, eu sou do fulano tal, e daí é tão incrível, irmãos, que eles botam lá na frente da igreja o caboclo do chapéu, botam lá na frente da igreja o caboclo, o R.R. Soares, a Igreja da Graça. Tem pastores agora, não, eu vou botar o logotipo da igreja, mas quero a minha foto. Outros eu sou do Davi Miranda. De que igreja tu é? Eu sou do Davi Miranda. Que igreja tu é? Eu sou do Russell, Testemunho de Jeová. Que igreja tu é? Eu sou da Ellen White, que é o Espírito de Profecia. Que igreja? Eu sou do Martim Lutero. Eu sou do Papa São Francisco. Deu para entender? Eu não estou criticando ninguém, mas estou mostrando uma realidade nua e crua que está acontecendo no nosso Brasil.
Tem a igreja luterana no Brasil e tem a igreja luterana do Brasil. Você sabe que tem um princípio, o mesmo princípio, mas eles não se unem. A Sudameu, que é mais uma ramificação da luterana. Eu sou carismático, que é mais uma ramificação da católica. Eu sou assembleano, 2.000 e poucas igrejas, se já não tem 3.000 denominações da Assembleia de Deus. O princípio doutrinário, nem vou dizer que é o mesmo, porque eu já saí já faz bem, acho que uns 10 anos. Não que eu sei de me mandar embora porque o meu sapato, o meu pé era mais grande do que o calçado. Eu já tinha mais conhecimento que dezenas daqueles ali, que eu busquei o conhecimento, a graça, a experiência com Deus. Aí o presidente tinha medo que eu fosse roubar a cadeira dele. O cajado, quando Deus dá na mão da pessoa, não precisa estar mandando ninguém embora. O cajado é teu e Deus vai honrar o teu cajado. Não vou falar sobre cajado agora. E é isso que o diabo gosta. É isso que o diabo quer. Divisão, briga, discórdia, fandango, trago e mulher. Deu para entender? Às vezes eu faço uma brincadeirinha para gravar na tua cachilota. Eu tinha, irmãos, veio um professor de Brasília, que era ministro da educação na época, e ele veio de Brasília aqui para o sul, e ele era evangélico, não sei de que igreja, mas ele era evangélico convertido. E ele era ministro, mas ele também era professor, e ele era evangélico, não sei de que denominação. E ele veio para o estado de Santa Catarina, isso foi em 85, em 85, antes da Constituinte de 88, e ele veio falar com o povo, todo o povo evangélico do estado de Santa Catarina, que podiam ser líderes da igreja, mas estava inserido no contexto político. E ele escreveu um livro, e eu li o livro, e comprei o livro dele. Os evangélicos no contexto político. E daí todo aquele que tinha um envolvimento político do povo evangélico do estado de Santa Catarina, foram tudo para Florianópolis. E eu li assim, e fiquei até me deu assim uma certa preocupação, porque tinha poucos irmãos políticos evangélicos ali, de todas as denominações cristãs. Entende? E tinha até pessoas que não eram evangélicos, mas ali se escondia. Eu conheci eu não sou evangélico, eu sou católico, mas eu sou cristão. Tá bom. Entra tem o mesmo espírito, entra, não tem separação. E ele falou um exemplo que eu gravei, esse exemplo, de tantas outras coisas que ele ficou ali 3 dias num debate, uma conversação, e porque era a municipalização da educação, da saúde, da agricultura, tudo era municipalizado, e quem era vereador na época tinha envolvimento político, tinha que estar conhecendo tudo, e naquela época eu era presidente da Câmara de Vereadores, então eu tinha que estar lá como um bom cidadão para representar o meu município e também o povo evangélico. Eu era o único da região
de que tinha um cargo político. E uma das questões que ele falou foi: irmãos, nós, o povo evangélico, temos que ter união, porque senão a igreja não vai ter força para resistir os dias maus que vêm sobre a nossa nação. Ele estava profetizando, ele não tinha ideologia política, não sabia se era de esquerda ou se era de direita, não. Ele era um cristão, um zeloso pela palavra de Deus, um guardião na igreja. E ele disse: eu vou fazer um exemplo para os irmãos. Já falei aqui, mas talvez não tenho tempo para voltar atrás e assistir tudo. Ele disse que haveria, contou uma fábula, que era um grupo de cães e um grupo de lobos. E os dois grupos estavam brigando por território. Vocês sabem que os cachorros brigam por território, né? E se um cachorro vai no território do outro, o outro tem vantagem em cima dele, porque ele já está meio assustado que não está no território dele. Assim um galo também, se um galo vai lá no território do outro, mas ele vai defender a prole dele. O outro vai ter, mas tem que ser um galo muito forte, porque senão ele vai correr, porque aí tem um ditado, né, que galo em terreiro estranho, ele canta galinha, canta igual galinha, entende? Ele se humilha. Os lobos e os cães tinham brigando pelo território, e eram bastante. E os lobos preocupados em ganhar a guerra, e os cães também. E um lobo velho, daquele, disse para a matilha dele, ele disse: vocês ficam aqui, porque nós somos em poucos, e os cães lá, olha a multidão que tem lá. E não sei se nós vamos ganhar a guerra não, se nós vamos chegar lá, nós vamos ser esfacelados por aquela tropa de cachorro lá, de cão. Entende? E ele disse: vocês ficam aqui, eu vou lá em cima, eu vou lá no meio deles, vou ver como é que está a situação deles, como é que está o plano de guerra, as diretrizes de guerra deles, com que armas eles vêm contra nós. Você só com os dentes e as unhas. Isso não tem opção, mesmo que tu estás velho aí, já estás um despenado, ou um sem pelo, de tão velho que tá, não tem mais nem dente na boca. Se tu morder neles, tu vai fazer cosquinha. Eu tinha uma cadela que mordia na minha perna, ela fazia só cosquinha. Tinha caído aqui duas presas grandes, tão velhinha que estava. Aí nós só dava uma sopinha para ela, ela não podia comer osso, tadinha. Aí ela só lambia o osso. Tadinha. A Nina. E o lobo saiu devagarinho, cansado, velho. Os outros ficaram olhando lá. Bom, se eles matarem ele, algum a menos, ele só vai te trovar aqui. Então deixa ele é velho. Ele não enxerga muito, mas tem um ouvido. E lá foi o lobo velho. Chegou lá em cima, viu aquela cachorrada lá. E a cachorrada olhou para ele: ih, seu foguete, eu acho que tu já se vendesse para nossa turma aí, porque lá você já está perdido mesmo. Não, nem vão te matar, vão dar uma chance para te viver. Já está se rendendo, né? Já está com a cola no meio das pernas, você até estava com a cola no meio das pernas. Você sabe o cachorro, quando ele está com medo do outro, ele bota a cola no meio das pernas e olha assim, de lado assim. E o outro em cima, ele, por favor, não me bate, não me bate. Entrou o espírito e riso de novo. E o lobo velho chegou lá em cima, olhou. Voltou e disse para os patrícios dele: ganhamos a guerra. Mas como tu sabe? Não, nós ganhamos a guerra. Sabe por quê? Porque nós estamos unidos. E eles é uma brigaceira que só. Nós vamos formar as diretrizes de guerra, como Gideão, Deus deu para Gideão. Gideão, tu reúne. Meu Deus, que Deus me deu agora.
Gideão ia enfrentar os inimigos, que eram milhares, e ele ficou preocupado e reuniu o povo e orou a Deus, disse: pode ir, Gideão. E tinha 32.000 com ele. Deus disse para Gideão: é demais. Mas como, Senhor? E aqueles lá, o que tem lá? Quer me matar mesmo, é? Coração? Mata agora. Que é melhor morrer do coração aqui do que morrer o fio da espada lá. Deus disse: calma, cocadinha. Calma, cocadinha. Tu não estás entendendo nada, não estás enxergando o palmo na frente do nariz. Separa ali esses 32.000. Os casados, aqueles que casaram antes, que queriam ficar em casa fazendo fique com a mulher, esses voltam. Entende? Os solteiros também têm as suas namoradas, voltam. Os que têm compromisso com o pagamento e amam mais a sua família do que a sua própria vida, voltam. E assim foi separando, Deus mais assim. E ele disse: rapaziada, Deus nos liberou e eu tenho que ouvir a voz de Deus, e vocês sabem como é que é as coisas, e eu sou meio humilde, meio fiel, e o que Deus fala comigo eu cumpro, como Deus disse para José: rodeia 7 vezes, e na sétima vez eu rodeia mais 7, e Josué fez, os muros caiu, vocês estão lembrados lá atrás? Então vamos fazer o que Deus quer, tá? Tudo bem. Se vocês querem ir para casa, pode ir. Pode ir. Deus liberou. Olha, você tem compromisso com a tua mulher, quer dar uma beijoquinha nela? Vai. Teu filho nasceu ontem, quer levar a bundinha dele? Vai. A tua mulher está doente, você precisa lavar roupa? Vai. E foi. Disse: tchau, José. Tchau. Não era José, era Gideão. Tchau, Gideão. 32.000, sobrou 10.000. 22 minutos. Já vou voltar.